Estão me ouvindo? Tá melhor? O teu nome, meu Deus. Nós cremos, Senhor. E a chuva está... Eu creio que é a chuva que está fazendo isso, mas em nome de Jesus nós vamos conseguir. Vamos, em nome de Jesus. Nós vamos conseguir. Em nome de Jesus nós vamos chegar lá. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Aleluia. A paz do Senhor, amadas. Já deu tudo certo em nome de Jesus. Grande tem sido as lutas, as provações. Grande tem sido para que a gente não chegue aqui nessa noite, mas estamos aqui. Gente, esse testemunho, ele vai edificar demais as nossas vidas, eu não tenho dúvida. Deus, ele separou esse momento para as nossas vidas. É sim, irmã Magnólia, nosso Deus é maior. Porque 3 vezes que nós tentamos, né, e havendo alguns imprevistos. E hoje eu não tinha nenhum trabalho marcado para a parte da noite. Estava tudo livre. Eu iniciei um trabalho às 4 horas da tarde e terminei agora. E ainda não finalizei o cabelo da cliente, porque eu tinha um compromisso aqui com Deus. E eu disse hoje, em nome de Jesus, nós vamos estar ouvindo as boas-vindas a todas que estão entrando. E oi, meu amor, a paz. Tá me vendo? Tô vendo sim, a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Quanta luta, hein, missionária, para nós conseguirmos esse terceiro testemunho. Como é difícil, né? O inimigo, ele não quer que a gente testemunhe das grandezas do Senhor, né, em nossas vidas. E a gente precisa ser grato, né? Nós precisamos ser como aqueles leprosos que um só voltou, mas voltou um. Um voltou e veio glorificar a Deus. Entre 10, a Bíblia fala que de 10, só um voltou, né? E por isso que eu creio que grande é a investida, porque são poucos que se posicionam e dizem, eis-me aqui, Senhor, para falar das grandezas que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Porque nós... o testemunho maior da nossa vida, a grandeza maior da nossa vida foi ele nos escolher, né? Nos escolher sendo assim, cheios de imperfeições, cheio de falhas, mas ele já sabia, por o grande amor que ele teve por nós, ele já sabia, né, que nós não merecíamos, porque não foi por nosso merecimento, mas é pela graça dele, né? Favor imerecido, que nós não merecíamos, né? E eu glorifico ao Senhor por essa noite, né? E eu sei que Deus nessa noite, aleluia, ele se levantou aqui do trono ao nosso favor. Eu creio que essa noite Deus vai quebrar maldição. Eu creio que nessa noite Deus vai quebrar cadeado, porta, vai quebrar muitas investidas que o diabo tem tentado contra as nossas vidas, porque a fúria do inimigo foi muito grande para que a nossa missionária Ivone pudesse entrar.
Nós sabemos que tivemos alguns imprevistos pessoais, mas a gente sabe que o reino espiritual, ele não brinca, né? Mas na primeira noite eu estava com um cabelo trabalhando e esse cabelo me deu muito trabalho. Muito trabalho que eu não esperava. E hoje, mais uma vez, me aconteceu isso. Eu quero pedir desculpa à missionária Ivone, como já pedi, no particular, e a todas vocês por estar entrando atrasada, né? Mas realmente eu não tinha como deixar o cabelo da cliente na situação pelo meio, pela metade. Deus sabe todas as coisas, mas eu creio que o Senhor fará grandes coisas aqui no nosso meio. E eu já vou iniciar orando, né? Agradecendo ao Senhor por este momento. E já vou estar dando a oportunidade para a nossa missionária, para ela, assim, fazer como o Senhor já colocou no seu coração. Porque eu creio que grandes coisas nós vamos aprender nessa noite. Que grandes coisas nós vamos levar para o resto da nossa vida. Esse testemunho de vida da nossa missionária. Porque o Deus que fez na vida dela e que faz na vida dela e que faz em nossas vidas é o mesmo hoje e será eternamente. Vamos orar. Missionária Meire, eu não vou colocar você porque eu estou preocupada com essa internet. Senão eu ia lhe pedir para orar. Mas eu vou orar e já vou passar para a missionária Ivone para a gente não ter problema na live. Em nome de Jesus. Pai amado, Deus querido, Deus santo e fiel. Pai, é no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, que nos colocamos aqui diante da tua presença, Pai, nesta noite. Senhor, queremos, Senhor, te pedir perdão em primeiro lugar, Senhor, de tudo, Senhor, que não te agrada em nossas vidas, do que fizemos durante esse dia, Pai. Ó Deus, que não foi do teu agrado, Pai. Ó Deus, que agora, Pai, a partir de agora, Pai. Ó Deus, este momento seja, Senhor, dedicado a ti, Senhor. Que tu, Senhor, venha, Pai, neutralizar, Pai, todos os pensamentos, Pai. Que agora, Pai, a tua serva, Pai, venha, Senhor, falar das tuas obras, Pai, daquilo que o Senhor já fez na vida dela e está fazendo, Pai. Ó Deus, que o Senhor venha agora, Pai. Ó Deus, acampando os teus anjos, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre nossas casas, sobre nossas famílias, Senhor. Guarda-nos, Senhor, de todo mal, de toda obra maléfica, Pai, de toda investida do diabo, Pai. Quebra todo o mal, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que quem entrar nessa live nesta noite, Pai, seja edificado, seja curado, seja restaurado, seja liberto. Deus, e aqueles que ainda também irão ouvir essa mensagem, Pai, de hoje, Pai. Pois nós cremos, Senhor, no teu poder sobre a vida da tua serva e sobre cada vida que está aqui. Senhor, usa a tua filha, Pai. Usa ela, Pai. Ó Deus, para falar aquilo que o Senhor quer nesta noite, Pai. E o que o Senhor sabe que nós precisamos ouvir, Pai. Para edificar as nossas vidas, para nos fortalecer, Senhor. Precisamos, Senhor, todos os dias, Pai, ser edificados, Pai. Porque o Senhor tem sido um Deus fiel na vida da tua serva, missionária Ivone, Pai. Continua, Senhor, abençoando a vida da tua serva. Senhor, entra no lado dela agora, Pai. Vá, Senhor, de encontro, Senhor, o seu filho, a sua filha. Ó Deus, ao seu esposo, Pai, a sua família, Pai, os seus negócios, Senhor. Guarda ela, Pai. Quebra, Senhor, ó Deus, todo olho de inveja, Pai. Ó Deus, que o Senhor venha, Pai, cobrir, Senhor, com o teu sangue estilar essa família, Pai, que já é coberta pelo teu nome, Pai, pelo teu sangue, Pai. Em nome de Jesus, continua conosco, Pai, até o fim. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Missionária Ivone, fica à vontade. Amém, missionária Márcia, meu Deus. Aleluia. 3 semanas marcando esta live. Meninas, 3 semanas que nós dizemos sim, chega no horário, acontece algo, né? Mas, como sempre diz a minha amiga e irmã Magnólia, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Aprove o Senhor escolher o dia de hoje. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E como Jesus entrou na minha vida, eu creio que cada uma de vocês que estão aqui
entenderam que quando Jesus entra na vida do homem, algo acontece. Sabe? Ele muda a história, ele muda cenário, ele transforma o homem, transforma a mulher, e foi isso que ele fez comigo. Louvado seja Deus, que Deus preparou uma serva dele, que tem ousadia para falar do seu amor, a qual veio como uma flecha no meu coração, e eu ainda não tinha intimidade com o Pai, ainda não tinha nem Bíblia, glória a Deus por isso, mas eu sempre tive muita fé, muita fé. E Deus preparou o cenário, né, para me alcançar, que eu creio que cada um de nós que estamos aqui é resposta de oração. Alguém orou por você, né, missionária Márcia? Sim, aleluia, é verdade. E para mim, comigo não foi diferente. Eu sou uma improvável, minha família orou por mim por 10 anos. Você que está aí orando por algo, né, o seu esposo, o seu filho, 10 anos, né? Às vezes a gente ora um mês, um ano e desiste. Mas o meu pai, a minha irmã, o meu irmão, oraram por mim 10 anos e eu fui alcançada. Glória a Deus por isso. Deus preparou um cenário a qual eu não tinha outra saída, né? Ou era Jesus, ou era Jesus. E glória a Deus que eu ouvi a voz de Deus e comecei a buscar o Senhor. E muitas meninas que estão aí, né, me conhecem ali no grupo, Oração em Palavra, na comunidade Mulheres que Oram, tem visto o meu empenho, a minha dedicação. Eu costumo dizer, né, que eu tenho gastado os meus dias para servir o Senhor, eu tenho gastado os meus dias para falar do amor do Senhor, e não tem prazer maior do que servir a esse Deus maravilhoso. E quando eu tive a primeira experiência que eu vou contar para vocês, eu decidi nunca mais abandonar, porque o que ele fez foi tão grandioso, foi tão maravilhoso, que eu falei, meu Deus, esse Deus é tremendo. E eu não conhecia o poder de Deus. Aleluia. Né? E na medida que Deus foi trabalhando na minha vida, eu fui o conhecendo mais e mais, eu fui buscando. E ele foi colocando a minha vida, né, em ordem, foi cumprindo as suas promessas. Eu creio que tem muitas promessas para ser cumpridas ainda, mas eu louvo ao Senhor que eu posso dizer, como o meu aniversário foi dia 20 agora, né, terça-feira, 20 de maio, 2 dias atrás, eu disse para algumas amigas que se o Senhor me levasse no dia do meu aniversário, eu iria, sabe, feliz, porque verdadeiramente as boas mãos do Senhor têm sido, a misericórdia do Senhor tem sido com a minha vida. E são frutos verdadeiramente do que eu tenho semeado no reino, eu tenho plantado pela glória e honra do nome do Senhor, e verdadeiramente a palavra ela se cumpre quando a gente coloca em prática, não só prega, mas verdadeiramente a gente vive a palavra. E o Senhor, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E quando ele fala, ele cumpre, ele garante, ele que te sustenta, ele que segura na tua mão, e é ele que traz a resposta e a vitória, né? Eu não sei como que está a vida, né, financeira, emocional, sentimental e espiritual de cada um que estão nos ouvindo, mas eu quero dizer para você que nós servimos um Deus que tem o poder de mudar qualquer história, qualquer cenário. Aleluia. Como o Senhor mudou a minha história. Eu, aos 9, 10 anos, mais ou menos, né, eu com a minha irmã de 8 e meu irmãozinho de 5 anos, a minha mãe, ela acabou indo embora, né, deixando nós 3 com meu pai, e eu aprendi muito, muito cedo, missionária Márcia, a ter responsabilidade. Eu posso dizer que eu trabalho desde os meus 11 anos. Eu louvo a Deus que você estava trabalhando até agora, né? Eu falei com algumas irmãs que me procuraram no privado, que não estava conseguindo entrar. Eu falei, gente, vamos esperar, porque cada um sabe do corre, cada um sabe da sua necessidade, e que você precisava estar até esse momento trabalhando. Então, assim, Deus sabe, né, da sua história, Deus sabe da sua necessidade, e amém, Deus está no controle, como a Magnólia disse.
E então, assim, desde os meus 11 anos eu comecei a trabalhar. Não foi porque meu pai pediu, não. Eu decidi, né, com a minha decisão de trabalhar, de ganhar meu dinheirinho e ter minhas coisinhas. E louvado seja Deus que eu posso dizer que eu nunca tirei férias na minha vida. Eu fiz 46 anos anteontem e eu nunca tirei férias na minha vida. Louvado seja Deus. Eu sempre trabalhei, batalhei muito. E eu posso dizer que também o Senhor, ele me abençoou também, porque, né, a gente tem que fazer a nossa parte. E desde então, quando a minha mãe foi embora, eu fiquei sem minha mãe, eu fiquei sem o amor de mãe, sem o cuidado de mãe, né? Mas louvado seja Deus que o meu pai, eu posso dizer que era pai e mãe, ele cuidava de mim, da minha irmã, meu irmãozinho de 5 anos que sofreu muito, minha irmãzinha de 8 anos que sofreu muito, e, e eu acabei sendo ali, né, um papel de mãe para eles ali, abraçando, cuidando. Então eu tive essa. E meu pai, quando minha mãe ela foi embora, fui eu que contei para meu pai a situação. Imagina eu com 10 anos, né? Falando com meu pai que minha mãe tinha ido embora. E ele chorou muito, chorou como uma criança comigo. Imagina 10 anos eu vendo meu pai chorar, porque ele amava muito a minha mãe. Meu Mas Deus. nós não tínhamos Jesus, né? Nós não tínhamos Jesus, nós não tínhamos intimidade com o Senhor. Tanto meu pai como a minha mãe, né? Não era muito de ir à igreja, de orar dentro de casa, né? E por isso eu tanto prezo isso dentro da minha casa, né? De a oração todos os dias, a leitura da palavra, aonde eu unjo a mente da minha filha, eu unjo a minha mente, né? Nós não podemos baixar a guarda, buscar né, a presença do Senhor, mas naquela época, infelizmente, nós não tínhamos a presença de Deus dentro da nossa casa, e o inimigo, a palavra fala, que veio para matar, roubar e destruir, né? Mas Jesus, ele veio para dar vida, vida em abundância. Então, eu passei a minha adolescência sem a direção, né, sem os conselhos de uma mãe, tive alguns relacionamentos, e eu me lembro quando eu tinha meus 16 anos, né, cansada dessa vida, eu disse para o Senhor que o próximo namorado eu iria me casar, e a palavra tem poder, né? E eu me relacionei com uma pessoa e com um mês de relacionamento, sem direção de Deus, sem a presença do Senhor, eu fui morar com essa pessoa, né? Um mês de relacionamento. Olha, quando você não tem uma mãe por perto, quando você não tem, né, direção de Deus, conselhos, quando você não tem, não foi ensinada o caminho, né? Nós que somos mães, que estamos aqui, meninas, mulheres que ainda não se casaram, ore ao Senhor, busque a face do Senhor, busque a direção do Senhor, resposta do céu para tomada de decisão, porque depois que nós decidimos algo tão sério como o casamento, né, como você ter um relacionamento com a pessoa, é muito difícil voltar atrás. Então, eu sem direcionamento nenhum entrei nessa situação. E por 18 anos, né, eu fiquei com essa pessoa, e é onde eu tive a minha filha, ela tem hoje 16 anos, ela vai fazer 17 anos agora, dia 7 de junho, que é o meu bem mais precioso. Eu falo que ela é meu presente, é uma menina muito amável, uma menina muito especial, muito amiga. E vou colocar assim, que tudo que eu passei, né, nesse período, eu posso dizer que o Senhor me deu esse presente, né? Eu não vou dizer que eu gostaria de passar de novo o que eu passei, porque só eu e Deus sabemos. Mas louvado seja Deus que eu tenho a minha filha, que onde eu olho, eu luto, eu oro, eu busco pela integridade dela, aonde eu fui ensinada a ensinar o caminho, como fala em Provérbios, ensina o caminho do Senhor, a criança, né, desde que ela é pequena, para que mais tarde não se desvie. Então, eu posso dizer que quando eu me converti, a minha filha tinha 6 meses, ela foi criada na igreja, onde a gente ia na escola bíblica dominical, então ela conhece a palavra. Louvado seja Deus que eu tive, né? Ela teve essa instrução desde bebê, desde criança, que é a presença do Senhor. Mas o que eu quero dizer é que Deus me encontrou mais ou menos quando eu tinha 29 anos. E a situação que eu vivi esses 18 anos, que foi muito difícil,
não foi o cenário que Deus me encontrou. Deus me encontrou num cenário onde eu estava com minha vida financeira, a minha vida financeira muito difícil, né? Deus preparou uma serva dele que trabalhava na minha casa, eu tinha 4 anos, muito séria. Você via que ela era uma mulher de Deus, mas não assim, como que eu vou dizer, não chamava a gente para conversar sobre Jesus, trabalhava e voltava para casa. Ela era muito na dela, mas com certeza ela já estava orando, né? E por mim, né? Pela aquela situação toda que ela via. E Deus preparou o cenário, porque a minha irmã também, meu pai, estava orando por mim, eu tenho certeza disso. E Deus preparou o cenário que é onde eu tinha uma empresa com 18 funcionários, que se chamava, na época, uma empresa de suíno, onde a gente abatia 1.600 suínos por mês ali na cidade de Ubá. A gente tinha uma empresa que prosperava durante 6 anos, prosperou grandemente, onde a gente comprou caminhão, a gente... clientes e clientes, uma empresa que prosperava. Só que quando deu 5 para 6 anos, a empresa ela veio a declínio, a gente acabou quebrando. E eu, numa situação, né, na minha vida financeira muito difícil, onde eu só chorava. Eu lembro que essa minha mãe na fé, né, aquela que me ganhou para Jesus, ela via aquele sofrimento, aquela dor, Deus chorando, porque a gente é honesta, a gente sempre pagou as contas em dia. Imagina você chegar no final do mês, você cheio de compromisso e você não tem o dinheiro para pagar, né? Infelizmente, muitas pessoas vivem isso hoje. Mas eu estava tão acostumada a pagar minhas contas em dia e aquele cenário era muito difícil para mim. E a minha filha já tinha 6 meses, imagina eu amamentando uma criança e cuidando de uma empresa, o financeiro dessa forma. Então, essa minha mãe na fé, que é a Ana, que eu oro por ela, para que o Senhor venha visitá-la agora, venha trazer saúde, força e muita presença de Deus, porque ela foi usada para me ganhar para Jesus. E naquele cenário ali de dor, aquele cenário onde eu só chorava, aí o Espírito Santo incomodou a ela, porque ela tinha resposta, né? Ela tinha resposta. E ela, muito caladinha, mas naquele momento ali ela foi ousada e usada pelo Senhor. E eu me lembro que eu estava com a Camille, amamentando, aquela situação difícil. Ela chegou dentro do quarto onde eu estava com a minha filha e, na autoridade do nome do Senhor, ela disse para mim, e eu quero perguntar para você que está me ouvindo, você quer ver a glória de Deus na sua vida? Essa foi a pergunta que ela me fez. Você quer ver a glória de Deus na sua vida? Eu olhei para ela e falei, eu quero ver a glória de Deus. Lógico que eu quero, eu não aguento mais, eu só sei chorar e aquela situação ruim, fornecedor precisando receber e eu já não tinha dinheiro, eu já estava devendo agiota, já estava devendo banco. Todos os recursos na época que eu podia, eu já tinha feito empréstimo no meu nome. Então, eu estava numa situação muito difícil. E eu me lembro que antes de chegar a esse ponto, eu ligava para as empresas 15, 10 dias antes para fazer os pagamentos. Então, os nossos fornecedores, na época, sabiam que aquela situação não era o que a gente queria, né? Acabou acontecendo. Então, eu sempre fui muito honesta nos meus pagamentos. E eu estava naquela situação. E ela disse para mim, você quer ver a glória de Deus? Eu quero ver. E ela pagou preço comigo, sabe, missionária Márcia? E hoje é muito difícil uma pessoa pagar preço pela sua dor, pela sua luta. E Deus preparou essa mulher de Deus. Aleluia. Onde ela virou para mim e falou, e ela ainda determinou, daqui 30 dias. Porque eu creio que nós precisamos, sabe? O cenário que a gente vive, a gente precisa determinar. Nós temos um Deus que tem poder no piscar de olhos, de no estalar de dedos, mudar a nossa história. Então, ela determinou, você vai ver a glória de Deus aqui 30 dias. Eu quero determinar na sua vida que você vai ver a glória de Deus se você colocar em prática tudo que o Senhor me direcionou. Porque a oração, o jejum, vida com Deus, leitura da palavra, pode ter certeza que o Senhor muda a história. E ela ainda falou que você precisa determinar, né? Como fala em Jó, no capítulo 22, versículo 28, determinando tu algum negócio, se artear firme, que a luz brilhará em teu caminho. E quando a gente faz voto, faz propósito, nós precisamos cumprir,
com a nossa palavra, com o Senhor. E naquele momento ali, e como eu disse, eu não tinha outra saída, ou era Jesus ou era Jesus. Porque é a situação que eu estava, eu precisava que algo sobrenatural acontecesse. E naquele momento ali, glória a Deus, eu tomei posse, eu não tinha Bíblia, ela me arrumou uma Bíblia pequenininha, eu lembro direitinho, uma Bíblia pequenininha, aonde todos os dias ela me ensinou a orar, aonde ela disse, daqui 30 dias nós vamos ver a glória de Deus, onde ela me ensinou a jejuar. Imagine, nunca tinha ido na igreja evangélica, eu tive a primeira experiência com Deus dentro de casa. Dentro de casa. O nosso ir à igreja, eu, Ivone, sou dependente de ir na casa do Senhor. Eu amo estar na casa do Senhor, receber a palavra, louvar com os irmãos. Quão bom, suave é que os irmãos vivem em união. Eu sinto graça na casa do Pai. A gente precisa ter uma cobertura espiritual, um pastor que ore por nós. Mas nós precisamos viver o sobrenatural dentro da nossa casa. E eu posso dizer que eu vivi a minha primeira experiência, meu primeiro testemunho, 30 dias dentro da minha casa. E aonde eu orei e jejuei por 30 dias. Ela falou, Ivone, você nunca jejuou. Então nós vamos jejuar um dia sim, um dia não. Aí eu, como é que jejua? Eu não sabia o que era jejum. E ela me falou, olha, meia-noite você vai dobrar o joelho, você vai apresentar a sua causa ao Senhor, você vai ser sincera diante do Senhor e vai falar com Ele o que deseja o teu coração para que Ele venha mover. E no dia seguinte, quando você acordar, você também vai dobrar o seu joelho, vai apresentar ao Senhor o seu pedido. E a meio-dia, eu fiz o jejum 30 dias sem água, sem comer nada. É um dia sim, um dia não. Sem água e sem comer, mas até meio-dia. Aí meio-dia você vai dobrar o joelho 3 vezes ao dia, eu orei. Você vai dobrar o joelho e vai apresentar o seu pedido e vai entregar o seu jejum. Então, um dia sim, um dia não, eu jejuava. Mas orava todos os dias e apresentava o Senhor todos os dias a minha causa. E eu lembro quando eu comecei a ler a palavra de Deus, eu sempre gosto de falar isso. Ela falou, Ivone, começa a ler em Salmo, né? A gente que está novo convertido, a gente começa a aprender da palavra. Ela falou, começa a ler em Salmo, que Deus vai falar com você. E quando eu li Salmo 37, né? Quando a palavra diz ali no Salmo 37, no versículo 5, entrega os teus caminhos nas mãos do Senhor, confia nele, e o mais ele fará. O versículo 4, que é o anterior, deleita-te no Senhor, que Ele concederá o desejo do teu coração. Aquilo assim veio, sabe, como uma força tamanha que a nossa alma, né? Eu sempre falo isso, a nossa alma ela tem uma sede de Deus, a nossa alma tem um vazio dentro de nós que é somente a palavra de Deus, é somente esse momento de oração, esse momento de intimidade, esse momento com o Senhor que ela pode preencher. Né? Todos os dias a nossa alma clama, ela é como uma terra, sabe, seca, sedenta pelas águas dos rios de Deus que vem nos limpar, nos purificar, sabe, nos curar. E naquele momento eu estava sendo curada, eu estava sendo, sabe, agraciada pela graça de Deus. E 30 dias aquela paz foi tomando o meu coração e eu senti tanta graça, tanta força, que deu exatamente 30 dias. 30 dias, exatamente. Aleluia. Eu chamei, né, o meu sócio na época, e eu disse para ele que a gente ia fechar a empresa. Imagina, você com 18 funcionários, caminhão rodando, vários fornecedores e vários clientes contando com você, você fechar uma empresa de um dia para a noite. Mas essa foi a direção de Deus. Deus me deu essa direção para que eu fizesse isso. E eu tinha muita paz, eu sabia que Deus ia fazer alguma coisa. E nisso a gente chamou os funcionários na parte da manhã, né? A empresa era embaixo, eu morava em cima, tinha uma varanda, a gente chamou, e tinha muitos ali, homens, né? Que tinham famílias com filhos, precisando pagar suas contas. Imagina você hoje, você está trabalhando, e do nada você está desempregado. E foi isso que aconteceu, né? Na parte da manhã. Nós chamamos ali todos os funcionários e demos aquela notícia que a empresa, a partir do dia seguinte, não ia mais funcionar. E foi um chororô, porque assim, a gente era muito família, né? Somos 6 anos de empresa. Então, muitos meninos jovens que trabalhavam ali desossando suíno, fazendo carregamento. Então, a gente era uma família, e ninguém imaginava que estava acontecendo aquilo.
ninguém imaginava que ia perder o emprego. E lá na cidade de Ubá, nós tínhamos esse preposto, que é um atacado de suíno no centro, e o frigorífico que abatia, na época era Fricosta, também era prestador de serviço para nós. E nós precisávamos também avisá-lo, né, que a empresa ia fechar, porque lá também tinham funcionários que abatiam os suínos para nós. Então, o meu sócio foi até a empresa na parte da manhã e passou para o dono da empresa que a gente não ia mais abater o suíno. Foi aí que o milagre aconteceu. Primeira experiência que eu tive com o Senhor. Aonde ele me ligou, né? Onde ele me ligou, assim que ele recebeu aquela notícia, ele me ligou e falou, eu quero falar com você, Ivone. E ele falou, Ivone, você não vai parar. Você não vai parar, você vai continuar trabalhando. Por isso que eu falo, eu nunca parei. Nunca tirei férias na minha vida. Eu sempre trabalhei desde os meus 11 anos. E ele disse, você não vai parar, você vai trabalhar para mim. Por que você vai parar? Você não vai parar. Continua ligando aí para os clientes. Você vai trabalhar para mim. Além do suíno que você vende esses 6 anos, você vai vender boi. Você vai vender miúdo, vai vender tudo que tem no frigorífico. E ele ainda virou para mim, que eu acho mais lindo, que, tipo assim, a cereja do bolo do primeiro testemunho que eu posso dizer que Deus fez na minha vida, é que ele virou para mim e falou, você vai trabalhar para mim e todos os seus funcionários vão trabalhar para mim. Olha que lindo, porque quando Deus ele age na nossa vida, aleluia, pode ter certeza que todos que estão ao nosso derredor, eles são alcançados. Todos que estão ao nosso derredor, mesmo pessoas que não servem o Senhor, são abençoados. Porque é uma luz, é uma presença, é algo do céu, é sobrenatural. E eu posso dizer que até hoje tem funcionário lá, nesse frigorífico, trabalhando por conta, né, dessa renúncia, dessa busca, dessa entrega que eu tive com o Senhor. E ali Deus abriu a porta, alguns não foram para o mercado, para açougue, mas a maioria foi, a porta estava aberta, e a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Para a glória e honra do Senhor, eu fui a primeira mulher ser contratada nessa empresa, representante, né? Só tinham 2 representantes, um de Juiz de Fora e um em Barbacena. Eu fui a primeira mulher a ser contratada. E o frigorífico era, na época, se chamava Fricosta, né, que hoje é o frigorífico Cruzeiro do Sul, mudou, tem uns 13 anos que mudou o nome, mas, assim, são 17 anos que a porta abriu. 17 anos que onde eu orei, eu jejuei, busquei a presença do Senhor, e Deus abriu a porta, e eu, como eu disse, eu nunca parei, né? E naquele momento ali foi quando tudo começou, né? Eu já tinha ali tido a resposta, eu tinha visto a glória de Deus, como eu disse para vocês, eu vi a glória de Deus. Só que na época, o que aconteceu? Né? Comecei a frequentar a igreja, que eu nunca tinha ido. Só que eu tinha um impedimento. Eu lembro que a Bíblia que eu tinha ganhado, eu só podia ler ela assim, dentro do banheiro, ou quando, né, a pessoa que no caso que eu convivia na época, não estava, porque a pessoa não aceitou eu ir para Jesus. E nós levantamos um valor para fazer os pagamentos para os funcionários, na época, que primeiro que a gente ia fazer o quê? Pagar os funcionários, né? Os fornecedores, a gente apurar, pagar também. Como eu disse, todos sabiam que a gente sempre pagou em dia, né? Então, muitos ali entendiam que não foi uma situação premeditada. Então, muitos ali entenderam que eu precisava trabalhar para poder continuar fazendo os pagamentos, e assim eu fui. Quando eu tive a primeira ida na igreja, eu lembro que todas as vezes que eu ia na igreja, quando fazia o apelo, né, o pastor fazia o apelo, eu devo ter ido lá na frente, missionária Márcia, umas 30 vezes, de tanto que eu queria Jesus, de tanto que eu queria o Senhor. O Senhor realmente preencheu o meu coração. E até que a minha mãe na fé, ela disse para mim, Ivone, você já aceitou Jesus, não precisa ficar indo lá na frente, não.
Falei, ah, mas deixa eu ir, eu quero ir, eu quero ir. E ali eu ia. Só que o que aconteceu? Essa situação toda, a gente apurou, né, o valor para poder pagar todo mundo. O que eu vou contar aqui agora é algo assim muito difícil, né? Aleluia. Uma parte do meu testemunho, porque é meu testemunho. Eu poderia reter, eu poderia não contar, mas hoje eu sou curada, hoje eu sou liberta, hoje Deus ele mudou a minha história, escreveu uma nova história para mim. Mas naquele momento ali nós apuramos um valor e na época 50 mil reais, aonde essa pessoa, ao invés de a gente pagar os fornecedores, ele abriu uma boate de prostituição. Aonde ele abriu uma boate de prostituição, eu com uma filha de 6 anos, e a gente tinha uma caminhonete na época. Ele pegava essa caminhonete, ele ia em Espírito Santo, ele ia em Juiz de Fora, ele ia em Muriaé, ele ia em cidades buscar as mulheres para trabalhar nessa casa de prostituição. E ele conseguiu, na época, eu nunca tinha ido lá, nunca fui, mas me falaram que chegou a ter 30 mulheres de programa nesse lugar. Imagina eu, com meus 17 anos, né, fui para junto dessa pessoa e sempre trabalhei, a minha família sempre falou que eu era a galinha dos ovos de ouro, vamos colocar assim. Eu sempre trabalhei passar por isso, dentro da cidade, onde eu sempre fui honesta, sempre paguei minhas contas. E eu lembro que eu ligava para os clientes, e os clientes me falavam que ele tinha passado lá, tinha deixado uns panfletos chamando as pessoas para ir para esse lugar. Meu Jesus. E enquanto ele ia para essa casa de prostituição, eu ia para a igreja com a minha filha. Né? Eu não tinha, a gente só tinha um carro, e a minha mãe na fé, que era minha funcionária, Deus usou ela de buscar eu na minha casa, e minha filha, e levar para a igreja. Eu ia todo dia para a igreja. Todos os dias eu ia para a igreja. Porque todos os dias ele saía, todos os dias eu ia para a igreja. Sempre tem um culto em algum lugar. E a Ana me levava. E a Ana sempre me levava junto com a esposa dela. E eu me lembro que se Deus me deu vitória, né, com 30 dias que ele abriu a porta, por que ele não me daria vitória de novo? Fui de novo para o jejum, fui de novo para a oração, fui de novo para clamar ao Senhor pela misericórdia, porque, querendo ou não, estava passando vergonha na cidade, né? Eu me lembro que as pessoas falavam que ele ia com essas mulheres para Bahamas, com short curtinho, e pegava bebida, pegava, sabe, as coisas no carrinho, e andava com a caminhonete, que era a única carro que a gente tinha na cidade. Então, assim, era bem constrangedor para mim. E eu lembro também que a gente tinha uma moto, uma Suzuki 750, aquelas motos baixas de corrida, e na época eu andava nessa moto. E teve um dia que ele chegou com um vídeo me mostrando que uma das mulheres fizeram o power dance, né, ali naquele lugar, e descia no power dance e acelerava a moto nua. Então é uma situação que eu não desejo para ninguém. E eu ainda tinha que ficar calada, né? Eu não podia falar. Então é muito jejum, muita oração. E eu me lembro que 3 meses de jejum e oração. Eu estava saindo de uma igreja, Deus usou umas mulheres do círculo de oração. A minha irmã contou mais ou menos assim o caso para elas, e elas oraram. E uma das irmãs foi tomada em mistério e me disse que seria esses 3 meses que Deus ia me dar vitória. E quando Deus usa a boca do profeta, ele cumpre, né? Ainda existe profeta na terra. E eu me lembro que 3 meses o juiz, né, da cidade mandou lacrar esse lugar, e tinha essas mulheres de Malicuia pegando carona para voltar para casa. Então, ali Deus me deu mais outra vitória, né? Por conta da oração, por conta do jejum. E ali, passou-se mais um tempo, que eu me lembro que o Senhor, ele me deu várias chances como que eu vou colocar? Me livrou da morte, né? Teve uma situação que aconteceu que ele descarregou dois pentes de arma para me fazendo dançar, né, nos meus pés, onde eu sei, só Deus sabe o que eu passei. Fiquei 2 dias surda,
2 dias surdas, eu não conseguia ouvir. Então, assim, o inimigo, ele tentou contra a minha vida. Ele tentou muito contra a minha vida. E foram 18 anos, muitas traições, muitas agressões. E eu queria muito contar, né, o final diferente. Mas eu acho, assim, que cada um tem a sua história, cada um tem o seu testemunho. E eu não me vergonho disso. Eu sei que eu orei muito, eu jejuei muito, eu busquei muito ao Senhor. Só que Deus, ele está à porta do nosso coração, né? Como fala em Apocalipse 3:20. O Senhor está à porta e bate. Aquele que abrir a porta, ele vai entrar, ele vai cear, vai cear. E o Senhor, ele não é invasor. Você precisa abrir a porta para que Deus venha entrar. Então não adianta. Tem pessoas que a gente ora. Lógico que Deus ele tem poder de fazer, de mudar. Só que tem pessoas que, se não aceitar o Senhor entrar, você fica orando, jejuando, buscando. Parece que o coração, né? O coração ali é um coração de pedra. E não que o Senhor não tenha como mudar, né? Mas não foi o meu caso. Né? Eu sei que eu orei e busquei muito pelo Senhor, para que o Senhor mudasse aquela história. E eu me lembro que eu estava, já tinha se passado 8 anos de muito jejum, muita oração, muita agressão, muita traição. E eu fui para o joelho novamente. Eu falei para o Senhor, Senhor, me ajuda. O que eu vou fazer? Porque eu não aguento mais. Né? Eu ficava toda cheia de calombo, toda roxa. E isso não é vida para ninguém. Isso não é vida para ninguém. Eu não desejo isso para ninguém. Né? E eu sempre paguei minhas contas, eu sempre trabalhei. Para que passar por isso? E eu me lembro, todas nós precisamos entender que tudo que você for fazer tem que ser na direção de Deus. Você precisa orar para que Deus venha falar o que você deve fazer. E o que eu fiz? Eu fui para a presença do Senhor, para o joelho. Mais uma vez, jejum e oração. E Deus me deu na palavra. Eu lembro direitinho, naquela semana. Assim, é muita coisa para contar, mas eu quero encurtar um pouco, senão a gente vai ficar aqui toda a vida. Mas eu lembro que Deus me deu dentro da palavra. 2 Coríntios 6, do versículo 11 ao 18, que diz assim: sai do meio da imundícia, o que tem a ver as trevas com a luz. E o versículo 18: fazei isso, que serei teu Deus e te chamarei de filha. E naquele momento ali eu sei que o Senhor estava comigo e que o que eu tinha que fazer. E eu pedi oração, pedi ao Senhor para que me desse as mulheres para orarem por mim. E eu pedi oração para que elas orassem, me cobrissem de oração. E Deus fez como fez com Pedro. Enquanto a igreja orava, né, Deus me deu livramento, onde eu pude ali tirar minha filha, tirar as minhas coisas e começar uma nova vida, né? Começar uma nova fase, onde o Senhor mesmo disse, né, que para mim fazer que ele seria meu Deus, e ele me chamar de filha e seria meu Deus. E ele cumpriu, e ele tem cumprido, mudou totalmente a minha história. Eu posso dizer que 18 anos que eu perdi, eu não perdi, porque Deus restituiu mais de 10 vezes. Aleluia. Há 10 anos, Deus escreveu uma nova história. Por que eu digo que casamento é um só? Casamento é um só. Casamento é um só. Eu não aconselho ninguém a divorciar, mas existe, eu creio que existe, sabe, exceção, conforme aconteceu comigo. Eu louvo a Deus que tem mulheres que conseguiram, né, reverter essa situação, que o esposo se converteu. Eu queria muito estar contando isso aqui, mas não foi o que aconteceu comigo. Mas eu quero falar com vocês para que vocês possam orar. E se Deus falar como ele falou comigo, amém. Se não, continue orando, não desista da sua família, porque Deus tem poder, como estalar de dedos, de mudar a sua história. E aí que tudo começou. Eu comecei a trabalhar, Deus foi abrindo as portas, porque quando eu tive o primeiro contato com a palavra, quando fala dos dízimos, né, das ofertas, ali em Malaquias 3, eu me lembro quando eu tive aquele encontro com a palavra e comecei a colocar em prática, devolver o que é do Senhor, que a palavra de Deus fala em Malaquias 3:10, que se nós devolvermos para o Senhor, Ele abrirá as janelas do céu, Ele derramará sobre nós bênção tal que jamais nós vimos tamanha abastança, onde Ele fala que Ele vai repreender o migrador, vai repreender o devorador, e é isso que Ele fez na minha vida.
né? Então, ele foi multiplicando, Deus foi abrindo as portas, eu fui trabalhando, igual muitas pessoas falam que vê os meus vídeos, que eu visitando os clientes, correndo atrás, né, das rotas que Deus foi me permitindo. Hoje, para a glória do Senhor, eu sou representante de mais de 110 cidades, mais de 2.000 clientes ali no frigorífico Cruzeiro do Sul, uma responsabilidade muito grande. O frigorífico, na época, começou a bater 50 cabeças de boi quando eu comecei ali. Hoje abate 550. Eu posso dizer que eu faço parte dessa história, né? Essa história linda ali do frigorífico Cruzeiro do Sul. Eu louvo a Deus pelos meus patrões, porque confio no meu trabalho, de todos os dias fazer carga junto com a minha equipe. Deus foi trabalhando esses 10 anos, né? Onde Deus virou o meu cativeiro. E Deus tem prosperado a minha vida porque eu também tenho sido fiel, devolvido o que é dele, né? E nesse caminho todo, onde Deus foi abrindo as portas, o que aconteceu? Eu comecei a abençoar algumas igrejas. Deus foi me dando direcionamento de abençoar, e toda ajuda que eu dava, Deus multiplicava o meu salário aqui. Eu me lembro que, nesse período, quando Deus ele me deu essa direção, a pessoa que trabalhava para mim, que já não era a Ana, ela trabalhou comigo lá em Ubá, né, no apartamento que Deus preparou para mim e para minha filha, e ela, junto com o esposo, cuidava de uma igreja. Só que ela morava num lugar lá em Ubá, que é um bairro muito carente. E essas casinhas, né, que a prefeitura ela acaba cedendo para as pessoas, Minha Casa Minha Vida. E quando ela mudou para aquele lugar, ela começou a fazer um trabalho ali na frente da casa. E aquelas crianças iam cultuar o Senhor no sereno, né? E ela mandava aquelas fotos para mim, e é uma mulher de Deus, e eu vendo aquilo, falei, não aceito isso. E eu lembro que eu falei para ela, ela chama Graciane, falei, Graciane, amanhã você vai na casa de material de construção, você vai comprar os materiais, nós vamos bater a laje para você cultuar o Senhor junto com essas crianças. Oh, aleluia. E eu me lembro, irmãs e irmãos, que eu saindo de Ubá, né, eu me casei, já tem 8 anos que eu me casei, eu moro aqui na cidade de Rio Pomba, uma bênção, meu marido é uma bênção, Deus realmente escreveu uma nova história para mim. E eu me lembro, quando eu cheguei aqui nessa cidade, eu cheguei pagando aluguel. Eu cheguei zerada, eu recomecei a minha vida. Então, eu não tinha condições nenhuma que eu vou contar para vocês agora. Mas pela fé, eu abençoei essa igreja. Pela fé, Deus, ele falou no meu coração e eu fui obediente. Meu Deus. E eu me lembro que quando, no mês que eu abençoei, tipo, foi em dezembro. Em janeiro, algo extraordinário aconteceu. Quando eu me mudei aqui para a cidade de Rio Pomba, como eu disse, eu vim pagando aluguel. 2 anos atrás, esse prédio que eu moro, o dono do prédio, o dono do mercado embaixo, ele estava inaugurando a loja. E eu vim aqui para poder cadastrar, né, a loja. E eu lembro, quando eu cheguei aqui, eu olhei para cima e vi o prédio de 11 andares e eu sem condição de comprar. Eu perguntei para ele, falei, Vitor, esse apartamento que você está vendendo aqui, esse apartamento, ele tem 3 quartos? Porque eu quero, assim, falar com cada uma de vocês. Quando a gente tem sonhos, a gente precisa sonhar alto, porque nós temos um Deus grande. Então, a gente não precisa nos conformar com pouca coisa, não, porque Deus é Deus do ouro e da prata. Ele tem poder de nos dar o melhor. E ali eu falei, Vitor, ele falou, é de 2 quartos. Eu falei, então, de 2 quartos não serve. Olha que ousadia. Eu falei, Senhor, eu preciso de 3 quartos. Não é de 2 quartos. E ele falou que só tinha de 2 quartos. E eu me lembro que ele virou para mim e falou assim, Ivone, tem uma cobertura de 3 quartos que está sem vender. E eu falei, cobertura? Ai, Ivone, morar em cobertura. Nunca. E aí eu falei para ele, falei, Vitor, eu posso ver, pela fé, eu não falei com ele, né? Pensei, pela fé eu posso ver. Eu lembro, irmãos e irmãs, que eu subi 11 andares de salto alto para ver essa cobertura, né? Quando eu cheguei aqui em cima, junto com a secretária dele, eu perguntei para ele, falei para ela, né? Perguntei para ela, falei, como que funciona? Ela falou, você tem que pagar metade do apartamento na assinatura, e quando eu entregar a chave, você vai pagar a outra metade. Eu pensei, só um milagre, porque eu não tenho nem 1%.
Eu não tenho nem 1% do valor desse apartamento. E eu trabalhando, irmãos, viajando, pegava estrada, ficava 2 dias nas cidades, ia para Manhuaçu, que é 5 horas de viagem daqui da cidade de Rio Pomba. Já aconteceu de eu sair cedo, 6 horas da manhã, voltar meia-noite. Quantas vezes passando estrada de chão, eu e Deus. Meu carro já furou o pneu, eu tive que chamar guincho para chegar 2 horas da manhã aqui em casa. Então, assim, é muita luta, muito trabalho. Não caiu aqui, não. E eu devolvendo que era do Senhor. E eu devolvendo que era do Senhor. E eu fiz um propósito com o Senhor de devolver 10% do bruto, independente dos funcionários que eu tinha. E eu sempre devolvia do bruto, do bruto, do bruto. Então, assim, eu consegui abençoar vidas, abençoar a igreja e devolver para a minha igreja, né? Então, assim, é algo que Deus foi multiplicando para que eu pudesse abençoar outras vidas. E naquele momento ali, eu olhei por esse lugar, né? Eu cheguei em cima, eu vi aquele cenário, aquele céu lindo, aquelas nuvens, e eu falei, meu Deus, só um milagre de eu morar aqui. Irmãos, eu esqueci disso. Eu me lembro que eu desci, fui na casa da minha sogra, eu ainda não morava aqui, né? Igual eu falei, 2 anos antes de eu mudar para cá. Eu me lembro que eu cheguei na casa da minha sogra, na época eu ainda namorava, meu esposo, e ele falou, onde você estava? Eu fui cadastrar o Vitor. Aí eu contei para ele, falei, olha, eu fui lá na cobertura do Vitor, eu vi a cobertura, ele, você é doida, o que você foi fazer lá? Você não tem dinheiro, eu não tenho dinheiro? O que você foi fazer lá? Falei, eu fui ver o que tem. Passou 2 anos, eu me mudei para cá, vim para cá, pagando aluguel, e aconteceu que o meu esposo, já casada, ele teve a ideia da gente começar a construir em cima de um outro lugar que ele tem aqui na cidade. Então, só que o meu esposo, ele trabalha com boi, vaca de leite, né, boi de corte. E ele ligou para o Vitor nesse dia que a gente ia começar a construir no lugar que ele tem. Ele ligou para o Vitor e falou, Vitor, eu tenho aqui, acho que é 20 reis, eu preciso começar a construir para a gente sair do aluguel, eu e Ivone. E essas 20 reis eu queria vender para você, porque tem açougue aqui embaixo. E ele virou para o meu marido e disse para ele, tem 2 anos que a Ivone viu a cobertura. A cobertura que eu não vendi ela até hoje. Todas as coberturas tinham sido vendidas. Essa que eu via 2 anos antes dessa situação é a única que não tinha sido vendida. E ele lembrou que eu tinha visto e falou com o meu marido, por que vocês não ficam com essa cobertura? E o meu marido me ligou e naquele momento eu falei assim, meu Deus do céu, porque aí a gente já tinha um valor, né? A gente já tinha conseguido juntar um pouco. 2 anos Deus separou, 2 anos Deus não deixou, né, ninguém comprar esse lugar. Deus separou para mim, porque Ele conhecia o meu coração. Oh, Jesus lindo. E o meu marido chegou, conversou com ele, falou que a gente não tinha condição de pagar a outra metade, a gente só tinha metade. E ele pegou e dividiu para nós de 43 vezes. E o meu marido, ainda que é negociante, falou para ele, olha, nós só vamos começar a pagar daqui 1 ano quando a gente mudar, porque faltava 1 ano ainda para poder o apartamento ficar pronto. E o que aconteceu? Passou-se 1 ano, eu consegui fazer aqui o acabamento do jeito que eu quis, consegui pagar tudo, Deus foi abençoando o meu trabalho, porque eu consegui pagar. E eu me lembro que quando a gente mudou, são 43 prestações, seria 3 anos e meio pagando esse apartamento. 3 anos e meio pagando esse apartamento. Eu me lembro que a gente mudou em outubro de 2019 e eu tinha que pagar até 2023. Olha só, até maio de 2023. 3 anos e meio. E eu me lembro que em 2021 eu já tinha conseguido pagar esse apartamento. Por quê? Eu continuei abençoando, devolvendo o que é do Senhor. Eu não sei se tem alguém aqui que está com a vida financeira, né, um pouco difícil, passando por luta. Eu não sei se você é dizimista fiel, se você não é, passa a ser dizimista fiel, porque o Senhor é fiel para multiplicar, né? A matemática do céu é diferente. 10 menos 2 não é 8, é 12. Ele te devolve. Não é só financeiramente, não. É a paz também dentro do nosso coração. É a nossa mente, sabe, cativa a Cristo. É você ter certeza que você está no caminho, que você está
sabe, ouvindo a voz de Deus, sendo obediente. A obediência, ela gera bênção, né? E louvado seja Deus que naquela igrejinha, onde aquelas crianças, né, foram abençoadas ali, eu ouvi a voz de Deus para que Deus fizesse com que aquelas crianças foram beneficiadas. Olha o que Deus fez na minha vida. E nesse meio tempo, Deus foi prosperando, eu trabalhando, que eu disse que eu consegui, né, pagar antes. Eu e meu esposo, a gente conseguiu ainda comprar uma outra cobertura que eu vou mudar agora no final do ano, aqui do lado, né? Eu já tá paga, eu já consegui pagar. Eu não sei, não me pergunto como eu consegui, não, mas eu consegui pagar, tá tudo pago, para a glória e honra do Senhor. E Deus, ele falou que ele ia mudar o meu cativeiro. Ele falou: fazer isso, serei teu Deus e te chamarei de filha. E desde que eu ouvi a voz de Deus, Deus verdadeiramente tem abençoado a minha vida. Tem trabalhado, sabe, na minha casa, na minha família. E não é, como eu disse, só bens materiais, né? É a paz que excede todo entendimento, que tem guardado meu coração, a minha mente, né? E hoje eu tenho equilíbrio. Antes eu só sabia trabalhar, eu fiquei um período mesmo trabalhando, ganhando o meu corre, como a Márcia hoje aí. Mas, irmãos, Deus, ele é tão perfeito, porque ele me precisava na obra, né? Que aqui como que eu diz, o divisor de águas, né? Deus me prosperou, fez com que eu conseguisse conquistar, para que eu tivesse uma vida estabilizada financeiramente, mas ele não queria que eu fosse só próspera financeiramente. Ele queria me usar nessa terra. Ele queria que virou a chave, né? Ele queria me colocar para que eu pudesse, toda a bagagem que eu conquistei, que eu consegui no meu trabalho, aonde ali com clientes, com cidades, com responsabilidade para o reino. Deus, ele me fez ter responsabilidade com a minha vida secular, para que hoje eu tivesse esse equilíbrio de termos ali, para a glória do Senhor, o nosso grupo, aonde Deus tem trabalhado em vidas de muitas mulheres, aonde Deus tem levantado ministérios, aonde o Senhor tem me dado direção naquele grupo para poder levantar mulheres para esse tempo, né? Eu me sinto como Débora, eu me sinto como Esther, e nós temos feito a diferença nessa terra. O Senhor nos chamou para fazer a diferença. E hoje eu quero o quê? Que todas vocês possam viver o sobrenatural. Eu quero que todas vocês possam viver as promessas do Senhor. Por isso eu amo falar do amor, Senhor. Por isso que sabe, a minha intenção é que todas venham para os pés do Senhor, para que Deus possa também mudar o seu cativeiro, não só financeiramente, mas emocionalmente, também, principalmente espiritualmente, porque quando o nosso espiritual ele está de acordo, as coisas fluem. A palavra fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, para as demais coisas serem acrescentadas. Então, Deus me deu livramento, Deus me deu escape, Deus me protegeu e Deus me restaurou a minha sorte, Deus mudou o meu cativeiro. E hoje eu posso dizer que hoje eu tenho vida em abundância com o Senhor. E é muitas outras coisas, né, que eu não vou estender mais, porque vai ficar muito grande, mas nós vamos ter outras oportunidades para falar, né, e eu quero contar esse testemunho que eu quero contar, eu creio que Deus vai completar para que eu possa voltar aqui e testemunhar, porque é algo muito forte que eu tenho vivido, e não é a hora de eu contar. Até aqui Deus me deu, até aqui Deus, né, eu sei que ele tudo que eu falei, né, Deus completou. É algo que Deus completou. Então tem testemunhos que a gente precisa contar sim, mas quando o Senhor completar essa obra, e eu creio que muitas vidas também vão ser alcançadas e impactadas pela glória do Senhor. Eu tenho vivido milagres e eu quero dizer que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Nossa luta é espiritual. Que você, né, todas que estão aqui, né, não sei se tem aqui homens nos ouvindo, e que você possa se posicionar, não baixar a guarda, porque nesse meio tempo do meu trabalho muito intenso, né, com responsabilidades, eu me perdi porque eu era uma mãe ausente, né, dentro da minha casa, onde a minha filha precisava de mim,
E eu, muitas das vezes, não tinha tempo para conversar, não tinha tempo para dialogar, não tinha tempo para ouvi-la, né? E Deus, ele preparou com que eu, como que eu vou colocar, tivesse esse equilíbrio. E nós precisamos ter esse equilíbrio. Nós Aleluia. precisamos ter esse equilíbrio para o trabalho, nós precisamos ter esse equilíbrio na obra do Senhor, nós precisamos ter esse equilíbrio como mãe, como esposa, porque nós precisamos ouvir os nossos filhos. E algo que Deus ele trabalhou na minha vida, aonde com o meu próprio patrão, que eu considero como um amigo, ele me ligou. Ele me ligou e falou: Ivone, eu estou te ligando como um amigo. Ele ficou 15 minutos no telefone conversando comigo. E ele disse: vai cuidar da tua família, da tua filha, porque ele sempre viu em mim, sabe, uma mulher guerreira que trabalhava, que corria atrás, que honrava o frigorífico, honrava a porta que Deus me abriu para mim. E ele mesmo disse para mim: vai cuidar da sua filha, vai cuidar da sua família, né? E eu, glória a Deus que eu ouvi-lo, eu ouvi, tive paz. E eu tenho uma equipe maravilhosa que trabalha para mim. Eu louvo a Deus pela Luimar, pelo Dudu, pela Joana, pela Cassiane, que está comigo agora. Eu louvo a Deus por essa equipe que o Senhor levantou, que tem cuidado do meu trabalho junto comigo. E hoje eu tenho tempo para fazer a obra, hoje eu tenho tempo para cuidar da minha filha, hoje eu tenho tempo para cuidar do meu esposo. Hoje eu tenho tempo para tudo. Eu não tinha, achava que eu não tinha tempo. E o tempo é o bem mais precioso, né? Quantas pessoas eu já tive nesse lugar de perder tempo com coisas que não edificam, com filme, com televisão, com novela, né, com coisa que não edifica, com internet, com Instagram, e ali horas e horas rolando a tela. E hoje o Espírito Santo de Deus, ele tem me chamado para algo, sabe, mais profundo com o Senhor, com a palavra, com a presença. E hoje eu sento à mesa com a minha filha, eu almoço com ela. Hoje mesmo à tarde, a gente preparou para andar de bicicleta hoje à tarde. Não deu muito certo, não, mas a gente foi. E é assim que eu tenho vivido meus dias, sabe? Cuidando da minha família, cuidando da minha vida espiritual. E Deus, ele tem sido misericordioso e muito fiel, né? Como eu disse, eu vou voltar para contar a obra que o Senhor vai completar em nome de Jesus, isso dentro da minha casa. Amém? Aleluia. Meu Deus, que coisa linda, né? Que coisa linda. O início da nossa história não define o nosso fim, né? Não define os sonhos, os planos que Deus tem para a nossa vida, né? E a missionária Ivone dizendo aí, né, que perdeu sua mãezinha, né? Sua mãezinha saiu de casa, né? Deixou essa família, né? Mas quando Deus ele tem negócio conosco, quando Deus ele nos escolhe, quando Deus ele sabe, ele conhece o nosso coração e ele sabe, ele diz aqui eu vou plantar algo muito especial. E tudo que o Senhor sonhou para a vida da missionária Ivone, para a minha vida, vai acontecer. Independente de qualquer que seja a situação das nossas vidas, das nossas histórias, mas o nosso Deus ele faz acontecer, né? Porque a missionária aqui, né, tinha tudo para dar errado, né, missionária, né? Por tudo que ela iniciou o seu testemunho, né? Ela tinha tudo para dar errado. Só que Deus chegou e ela se pegou com o Senhor, né? Ela não abriu mão do Senhor. Ela se segurou com todas as suas forças. Ela disse: é aqui que eu vou me apegar, né? O Senhor, ele diz: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir, eu entrarei e vou cear, né? Quando o Senhor diz que ceia, ele vai fazer banquete conosco. Aleluia. Como ele tem feito na vida da missionária Ivone. E como eu sei que ele tem feito na minha e na sua vida, né? Porque eu creio que aqui tem muitas e muitas mulheres que Deus já fez coisas grandes e ainda está em projeto, ainda aí fazendo também, como ainda está terminando alguns projetos na vida da missionária, né? E eu louvo a Deus porque esse testemunho foi muito, muito, muito edificante, missionária. Porque uma mulher guerreira, né? Uma mulher que se posicionou, que não olhou, né, para trás, que não foi olhar as cicatrizes, que não foi olhar as marcas, né, que não se vitimizou, que não se colocou no lugar de coitadinha, né?
Darasti, narabasti, naras, dalabasti, dalas. Aleluia, Jesus. Deus é neste lugar, darasti, Aleluia, narabas. meu Deus. Que coisa linda. Alalas, narabas. Que coisa linda, missionária. Mulheres que pegariam a sua história e voltaram para trás. Não se posicionaram, não puderam ver a glória de Deus como você tem visto. Porque não tomaram uma atitude, né? Uma atitude de não olhar as marcas, de não olhar as cicatrizes, de não se vitimizar, mas olhar para o alvo, olhar para frente e ver que temos um Deus que pode ser que tudo possa estar dando errado aos olhos dos outros, mas se nós pegar com o nosso Deus, ele muda o cativeiro, ele ainda é Deus que muda cativeiro, ele ainda é Deus que honra na terra aqueles que buscam de todo o coração. E a receita é maior. A maior receita nós temos, é por isso que o inimigo luta tanto para que a gente não dobre o nosso joelho, para que a gente não jejue, para que a gente não ore, porque ele sabe que quando uma mulher está de joelho, quando o homem está de joelho, quando o homem se coloca, se dobra, de verdade, não só o seu joelho, mas o seu coração, Deus, ele entra, ele destrava, ele quebra, ele mostra, ele abre porta onde não tem porta, ele abre porta até onde não tem parede. Né? E o que eu acho lindo que desde a infância a missionária Ivone poderia ser uma mulher deprimida, uma mulher já angustiada, triste porque porque eu não tive mãe, porque foi assim, porque eu tive um esposo e não deu certo, porque eu fui muito humilhada, fui pisoteada. Ei, mulher, nasci, narabasti, naras. O Senhor está dizendo aqui nessa noite, mulher, eu te chamei, narasti, narabasti. Eu te chamei para uma grande obra. E por que estás olhando as cicatrizes? Aleluia. Porque não vês o que eu já fiz na tua história? Aleluia, aleluia, aleluia. Deus. Grande Deus. Grande, grande, grande. A gente ouvindo esse pedacinho desse testemunho da missionária Ivone. E a gente se colocando espiritualmente, de olhos fechados aqui, ouvindo aquelas dores que a nossa missionária passou. Eu e você, muitas vezes, temos tanto. Muitas vezes Deus dá tanto, muitas vezes Deus faz tanto, e muitas vezes nós não vemos e ainda queremos muitas vezes murmurar. Mas essa mulher, ela se posicionou. Ela encontrou em Deus o refúgio e ela disse, é aqui que eu vou me agarrar. Tinha tudo para dar errado. Mas o Senhor chegou na vida dela, porque, missionária, Deus chegou na tua vida porque conhecia o teu coração. Darasi, darabasi, darasi. Ele via quando a tua alma gritava, mulher. Ele via quando tua alma aflita, assim, angustiada. Ele ouvia aqueles gemidos do teu coração. Darasi, darabasi. Por isso, missionária, a palavra de Deus diz que se nós quisermos herdar o reino do céu, temos que ser como uma criança. Uma criança, ela pode ser ter dores, cicatrizes, alguém bater na memória, você brinca, dá um pirulitozinho e ela lê, né? Ela volta a sorrir, ela volta a brincar.
né? E hoje em dia nós vivemos em um mundo em que os jovens, as crianças têm tanto, né? Tem tanto e vive com depressão, e vive com isso, e vive com aquilo. Missionária Ivone tinha tudo. Desde a sua infância, o inimigo lutou de várias as formas para que ela não chegasse até aqui. Mas só que quando o projeto de Deus é na nossa vida, não tem quem impeça. Não tem quem possa impedir os planos e os projetos que o nosso Deus tem. Muito lindo o seu testemunho, missionária. Eu saio daqui nesta noite edificada, fortalecida, sabendo que cada vez mais nós sabemos que o nosso Deus, ele já tem feito grandes coisas e ele ainda fará muito mais, crendo que isso aí só é o início de um grande projeto do Senhor sobre a sua vida, né? Porque Deus tem muito, mas é muito para fazer ainda, né? Ele está colocando só as coisas no lugar para levantar. A águia voa, né? Para voar. Porque os planos de Deus com a tua vida são muito grandes. Então, Deus, ele quando tem os planos, quando ele encontra um coração, que ele pode chegar e entrar, ele faz morada e grandes coisas ele tem. E eu creio que Deus ainda te levará mais alto, mais alto, mais alto. Não falo sobre... Missionária Márcia, uma coisa que eu me lembrei aqui. Quando eu tinha meus 11 anos, 10 anos, né, que tudo começou ali, as dores, né, e eu decidi ser feliz. Eu decidi ser feliz, independente do cenário. Porque por mais choro, por mais lágrimas que eu derramei, eu ainda tinha compaixão daquela alma. Eu conseguia ter compaixão, eu conseguia ter dó, eu conseguia olhar e ver com os olhos de Cristo. Porque as pessoas que não teve esse encontro com o Senhor, elas são carentes da graça. Então, nós precisamos olhar para essas pessoas com um olhar de misericórdia, porque, infelizmente, elas estão cegas. Elas estão cegas, né? É como fala, os deuses deste mundo cegou a incredulidade de muitos. E nós, como servos do Senhor, nós precisamos estar ali, como fala, né, em Romanos 12:2, não conformeis com este mundo, mas renovais a vossa mente em Cristo, para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando nós temos esse coração, como uma criança, como você disse, um coração cheio de amor, perdoador, né? O Senhor, ele verdadeiramente, ele nos conhece, ele nos sonda e muda realmente a nossa história. E eu decidi ser feliz, independente do cenário. Eu sempre tive isso na minha mente. E um lema também que eu carrego: desistir nunca, recuar jamais. Aleluia. Sabe? Quando Deus coloca algo nas minhas mãos, como este grupo maravilhoso, que hoje nós temos ali mais de 600 famílias sendo assistidas ali com as lives, né, com o devocional, onde nós temos ali a leitura anual, onde a gente lê a Bíblia todos os dias, fazemos devocionais, nós estamos ali alimentando da palavra de Deus. Essas dores todas, essa situação, tudo que eu vivi, isso foi para me fortalecer, para me ser quem eu sou hoje, né? Para saber que eu posso muito mais em Deus, nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, quem nos fortalece é Cristo. Então, quem dá a última palavra é o Senhor. Então, esse cenário que, de repente, alguém está vivendo, não é, sabe, para a morte, é para a glória do Senhor, para que você venha ser lapidada, para que você venha ser trabalhada para o reino, porque grandes coisas o Senhor tem na sua vida, né? Deus tem propósitos grandiosos, e nós precisamos nos colocar na posição e deixar o Senhor nos usar, né? Que a glória dele venha se manifestar nas nossas vidas. E eu vejo isso ali, né? Eu tenho prazer de estar ali junto com essas mulheres maravilhosas, eu tenho prazer de ver Deus levantando ministérios, e eu sou a menorzinha. Eu falo que eu preciso aprender muito ainda,
né? Muito ainda, aprender com a palavra, aprender a ter ousadia em pregar a palavra, mas como você falou, Deus está começando. Deus está começando, ainda vai, sabe, está trabalhando no vaso aqui. E eu falei, eis-me aqui, Senhor. Eu falei, Senhor, eis-me aqui. Cumpra a tua vontade sobre a minha vida, como Maria disse. Eu creio que nós vamos viver o inédito do Senhor, o sobrenatural do Senhor, né? Como eu tenho vivido nível, eu falo que eu vivo o nível hard do céu, eu vivo a velocidade luz do céu. O Senhor tem sido misericordioso na minha vida. E eu sei que Deus não coloca projetos na nossa mão, porque ele sabe que ele chamou quem é ocupado, né? E ele sabe da minha responsabilidade que eu tenho na minha vida secular e que hoje eu tenho buscado ter na minha vida espiritual, no ministério que Deus tem levantado. Eu louvo a Deus por isso. Aleluia. Muito lindo, muito forte. Para quem não conhece a missionária Ivone, que eu creio que poucas que não conhecem, porque aqui a maioria eu creio, né? Missionária Ivone, ela dirige esse grupo lindo de mulheres, né? Você veja que quando o Senhor ele nos entrega algo, é porque ele sabe a quem está entregando, né? Hoje ela poderia, eu tenho condições, eu vou viver minha vida agora e vou, como diz as pessoas do mundo, né? Vou viver, vou descansar, né? Mas eu acho lindo que todos os dias a missionária Ivone está ali, né? Naquele grupo, né? Ela é uma pessoa assim muito persistente, muito o horário certo, tudo certinho. Todos os dias ela tá ali colocando o estudo da palavra, todos os dias orando à meia-noite com as mulheres, né? É coisa linda que Deus tem feito através da vida da missionária, né? E eu creio, missionária, que é muito grande o galardão, né? E a Bíblia diz que a gente ganha a salvação através de Jesus, mas o galardão a gente ganha através de obras. Não que a gente faça para a gente ter, mas a gente já faz por reconhecimento. Mas o Senhor não deixa nada em branco, né? E a Bíblia nos fala sobre que o céu tem galardão, né? E lá no céu, né? E com certeza o seu galardão é muito grande, porque você tem plantado na vida de tantas mulheres. Que Deus continue te usando, te abençoando, continue te fortalecendo, né? E dando essa força para que outras mulheres venham se levantar também, né? Porque você tem sido um instrumento vivo na vida de muitas mulheres, um instrumento que tem levado as mulheres a se posicionarem como você, né? Porque às vezes até a gente tá fraquinho, mas quando chega alguém, a Bíblia diz que é bom andar a dois, porque se um cair, né, o outro levanta, né? E quando a gente encontra uma mulher posicionada como você, né, mesmo cansada, talvez, mesmo naquele dia sem ter querendo ter outro compromisso, mas coloca as coisas de Deus em primeiro lugar, se posiciona e Deus ele faz, né, na vida das outras pessoas coisas que a gente nem imagina, né? Nem imagina, mas que lá no céu tem galardão para a tua vida. Eu quero agradecer também, ô missionária Márcia, as administradoras do meu grupo, porque como Deus foi fiel no meu trabalho, né, a equipe que eu tenho, como eu agradeci, eu quero agradecer também para as mulheres de Deus, cheias do Espírito Santo, cheias da presença que Deus me apresentou, que são as administradoras do grupo, porque como você disse, quando eu faço propósito, eu entro todos os dias, né, porque a gente faz propósito com Deus. Mas eu não consigo entrar todos os dias porque a gente realmente fica cansada. Sim. E eu tenho essas guerreiras ali comigo, né? Que cada dia uma se posiciona ali, se deixa ser usada pelo Senhor. Eu louvo a Deus por essas mulheres. Somos em 16 mulheres que são ADMs no grupo Oração e Palavra. E todos os dias, de domingo a sexta-feira, nós fazemos, né, a oração de meia-noite a 1 hora. Você que entrou aí e não faz parte do grupo,
chama a missionária Márcia, ou me chama no privado, que eu te passo o link. Deus tem feito maravilhas em nosso meio. E a oração é a chave da vitória, a oração muda decreto, a oração muda história, a oração move o coração de Deus. Como eu obtive vitória lá atrás, com o meu primeiro testemunho, eu continuo orando, eu continuo jejuando, eu continuo buscando o Senhor, fazendo propósito com o Senhor. E Deus, ele tem realmente manifestado a tua graça, a tua glória, o sobrenatural. Que nós possamos nos posicionar, né? Que esse cenário que talvez umas de vocês têm vivido, que os seus olhos carnais parecem impossível, eu quero te convidar a olhar pelos olhos espirituais, para que você possa trazer, né, a sua memória o que te traz esperança, e que Deus possa trazer à existência aquilo que ainda não existe na sua vida. Porque eu sou uma improvável, Deus me deu livramento, Deus me deu escape. Foram muitos cuspes na cara, eu não me envergonho de falar isso, onde eu limpava. Foi cigarros apagados no meu ombro, entendeu? Então, assim, é muita coisa que eu passei que hoje, louvado seja Deus, eu não passo. Hoje eu tenho um esposo que cuida de mim, que me ama, que fala que me ama, que eu sou a mulher da vida dele. E a gente namora todo dia. E é uma bênção. Glória a Deus. Deus mudou realmente o cenário. Deus restituiu em todas as minhas, em todas as áreas da minha vida, posso te dizer. Pois é. Ele é um pai lindo, né? Ele faz infinitamente mais, né, irmã Magnólia, do que pedimos ou pensamos. Ele é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Sou grata a Deus pela sua vida mais uma vez, missionária, por nos dar a honra. Eu creio que Deus, nessa noite, ele, como eu disse no início, né, ele quebrou cadeias, né? Ele, nessa noite, ele mudou o cativeiro. Ele, nessa noite, através desse testemunho, ele deu estratégia à vida de muitas mulheres nessa noite. Ele levantou muitas mulheres e ainda vai também levantar muitas que ainda vão entrar aqui, né? Ele fortaleceu, né? E eu sou grata a Deus porque ele nos ajudou até aqui. Nós conseguimos, porque o inimigo lutou para que a gente não conseguisse, né? Mas é porque o inimigo é um derrotado. E o nosso Deus é mais que nós somos muito mais que vencedores em Cristo Jesus. E para a glória do Senhor, uma parte do testemunho da nossa missionária foi contado aqui e ainda vai contar o restante em nome de Jesus. Então, eu saio daqui edificada, fortalecida, senti a presença do Senhor. Do início ao fim, eu sentia a presença do Senhor. Em cada palavra que Deus fazia no abrir e fechar da sua boca, né? Que a gente ouvia Deus falando com sinceridade no seu coração, você abrindo a boca com verdades, né? E Deus, ele te honrou até hoje, ele continuará te honrando, e ele foi bênção também para as nossas vidas, e eu creio que ele também honrou a nós nessa noite com o seu testemunho, e continuará honrando, né? A nossa fé, a nossa petição. E o segredo lindo da missionária Ivone que a gente vê foi o quê? Um coração quebrantado e uma mulher que ora, uma mulher que busca a presença de Deus, uma mulher que se derrama. Deus, ele ainda ouve a oração do pequenininho, que muitas vezes a gente pensa que a gente está orando e ele não está escutando, né? Mas que a gente possa aprender mais uma vez o quanto é poderoso, né? Orarmos, buscarmos ao Senhor e confiarmos de todo o nosso coração e entregarmos o nosso coração a Ele, né? Ser como uma criança, né? Como a missionária foi, né? Se derramou e deixou Deus fazer na vida dela. Então, muito obrigada, missionária, que Deus continue. Eu queria orar, posso orar? Amém, amém, sim. Glória a Deus, meu Pai. Pai, nesse momento, Senhor, eu quero te agradecer por esta live, por este momento tão abençoado, meu Pai, na tua presença. Eu quero te pedir, Senhor, conforme o Senhor fez na minha vida, meu Pai, que o Senhor possa fazer, Pai, na vida das minhas irmãs, de todos aqueles que irão ouvir essa live, esse testemunho, Senhor.
Pai, não deixa, Pai, que os teus filhos venham pela dor, Senhor, mas que eles venham pelo amor. O Senhor sabe, Pai, o que eu tive que passar, meu Pai, para estar aqui, Senhor, hoje contando, meu Deus. Porque eu sei, Pai, que o propósito que o Senhor tem na minha vida é grande, conforme o Senhor também tem um propósito na vida de cada um que aqui está. Pai, que nós possamos, a partir desta noite, nos posicionar no reino, meu Pai. Pai, como Esther, Senhor. Como Esther, meu Pai, porque o Senhor colocou Esther naquele lugar, conforme o Senhor tem me colocado, meu Pai. Ah, Deus querido, para abençoar, Senhor, o teu povo, meu Pai. Porque se nós não nos posicionarmos, o Senhor dará escape e livramento, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ser como Esther, Senhor, onde o Senhor tem levado as suas filhas, que elas possam ser canal de bênção, meu Pai, para que elas possam, meu Pai, falar do teu amor, que vidas venham a ser alcançadas, que ministérios venham a ser levantados e que famílias venham a ser restauradas e restituídas, meu Pai, para a honra e glória do teu santo nome, meu Pai. O inimigo, Pai, das nossas almas, Pai, ele se levanta todos os dias, mas maior é o Senhor que está conosco. Que nós possamos, Pai, dentro do nosso lar, meu Pai. Ah, Jesus querido, o Senhor nos dá autoridade. Pai, visita os lares nesta noite, visita cada lar aqui representado. Senhor, Pai, joga por terra todo mal, todo levante, toda seta, toda briga, toda confusão, toda contenda, meu Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, entra com providência, com seus braços fortes e dá vitória, Senhor, às minhas irmãs, Senhor, e os meus irmãos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, quem dá a última palavra é o Senhor, e maior é o Senhor que está conosco, meu Pai. Que as tuas filhas venham, Senhor, em nome de Jesus, ouvir a tua voz, o teu Espírito Santo, e saber, Pai, sair desta live cheias de esperança, Pai. Pai, jejuar e buscar, Pai, porque, Pai, existe uma história antes e depois do jejum, Senhor. Em nome de Jesus, que elas possam ter força, que o Senhor possa fortalecer, como o Senhor fez comigo. O Senhor segurou nos meus braços e me deu força e eu consegui cumprir, meu Pai, esse propósito. Que as tuas filhas, eu determine em nome de Jesus, que esses 30 dias, se alguém ouviu aqui, vai se posicionar e vai te buscar, e vai jejuar, e vai orar 3 vezes ao dia, para ver a tua glória, Pai. Eu determino que daqui 30 dias, Senhor, eu sei que terá testemunhos grandiosos, meu Pai, de todos os teus feitos que o Senhor fará na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. E o seu nome será glorificado e exaltado. Pai, abençoa também a missionária Márcia, meu Pai. Este canal de bênção, meu Pai, que tem lutado incansavelmente ali na cidade, aonde o Senhor plantou. Oh, Deus, que ela continue ali nas rádios, falando do teu amor, que vidas também venham ser alcançadas em nome de Jesus, libertas, curadas. Pai, eu clamo por, Pai, nesta madrugada, nesta noite, que toda enfermidade, Pai, caia por terra, em nome de Jesus, que todo mal caia por terra em nossas vidas, em nome de Jesus, Pai. Eu te peço e te agradeço. Cobre-nos com teu sangue, cobre-nos com teu sangue, meu Pai, que nem o mal, Pai, tem poder, Pai, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer também a todas as irmãs, né? Que eu creio que são, a maioria aqui é do grupo da missionária Ivone, de oração, né? A todos que entraram agora, a todos que ainda vão entrar. Que Deus continue abençoando. Que tenham uma noite de paz, né? Na presença do Senhor. E logo mais nós estaremos aí. Vamos tentar mais um testemunho para nos edificar. Eu quero agradecer mais uma vez. Obrigada por tudo, missionária. Que o Senhor te recompense por este momento ter tirado para nos edificar a nossa fé nessa noite. Que o Senhor venha fazer muito mais sobre a tua vida. Que o Senhor venha abençoar a sua casa, sua família, continuar te protegendo e te guiando nesses caminhos para a glória dele. Porque grande é o que ele tem com nossas vidas aqui, com a tua vida. Porque és escolhida e separada para uma grande obra. Continua aí firme e forte, para que outras mulheres venham alcançar essa graça maravilhosa que um dia nós alcançamos através, né, da graça, da misericórdia do nosso Deus. Que Deus abençoe. Abençoe a todas vocês. Um cheiro, viu? Amo vocês. Um beijinho no coração. Meninas, tira um print aí, depois marca a gente no Instagram.
Eita, glória. Obrigadão, missionária. Deus abençoe a Amém. Meire. Obrigada, Meire. Obrigada aí, irmã Débora, irmã Gigi, né? Gigi também que tem um grupo, Meire também que tem um grupo de mulheres que tem sido bênção. Irmã Maria, irmã Ana, né? Irmã Silvana que está aqui conosco. Irmã Eumás, né? Lucimari, Cleise, né? Algumas irmãs, irmã Magnólia, Geice, a todas as irmãs Angélica, Raquel, Thalita, Elisângela, Aninha, as que entraram e as que ainda vão entrar. Foi tudo lindo, 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 verdadeiramente. Deus, ele se fez presente aqui no nosso meio e o inimigo caiu por terra e a vitória é do povo de Deus. E nós vencemos e vamos continuar vencendo em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todas. Fiquem na paz. Tchau, missionária. Obrigadão, viu? Beijo. Amém.